Então eu acho que tenho talvez mais dificuldade de fazer amizades na vida adulta, mas esses amigos são os que ficaram mais. Porque energia social não é uma coisa que você tem ao infinito. E a gente tem que cuidar para que as relações sejam recíprocas, né? Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrogena Sunfresh. Com Neutrogena, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrogena Sunfresh Den Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sunfresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre amizade. Ter pessoas com quem a gente possa se divertir, compartilhar experiências, contar em vários momentos, não só nos bons, é uma das melhores coisas do mundo. As amizades, elas funcionam quase como um antidepressivo natural, gerando endorfinas que nos trazem bem-estar e aumentam o nosso tesão pela vida. Tempos atrás, a gente tinha uma ideia mais definida de quem eram nossos amigos ou melhores amigos. Geralmente, eles eram aquelas pessoas com quem a gente se encontrava ou as quais a gente tinha que ligar ali para conversar, porque não estavam tão perto. Mas hoje, com as redes sociais, esse conceito ficou bem mais nebuloso. Amigos virtuais são mesmo amigos? Além disso, as relações de amizade também precisam de um esforço para serem mantidas. E na correria do dia a dia, pode ser difícil arrumar tempo de qualidade para passar com as pessoas que a gente ama. Não à toa, tem cada vez mais gente reclamando da solidão. Você consegue definir quem são seus verdadeiros amigos? Para você, a amizade tem que ser sinônimo de ter gostos em comum e se ver toda hora? Você se considera uma pessoa boa em fazer e manter laços afetivos ou, principalmente após a vida adulta e aquela correria que a gente sabe que chega, esse tem se tornado um desafio para você? Para falar sobre o assunto comigo, está aqui hoje o diretor, jornalista, roteirista e apresentador Alberto Pereira Júnior. Ele também é MC do Favela Sounds, o maior festival de cultura de periferia do Brasil, e fundador do bloco de carnaval Domingo Ela Não Vai, que eu amo. Alberto, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Dandara. Tô ansioso e muito feliz por participar do podcast. Que bom. Tá aqui com a gente também a Maria Clara Soares Silveira Cardoso, conhecida nas redes sociais como Psiclara. Além de médica psiquiátrica, ela é criadora de conteúdo digital e divulga lá no seu perfil várias informações importantes sobre saúde mental. Clara, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu também amei a ideia do papo, porque amizade é tema de saúde mental, veja só. Total, super. Pra gente começar o nosso papo, queria saber, vocês consideram pessoas com muitos amigos ou pessoas de poucos, mas bons amigos? Como que vocês classificariam aí? Eu acho que eu primeiro preciso definir um pouquinho o que eu acho que é amigo. Fica à vontade, né? Acho que é por aí. E é engraçado, eu vi esses dias um meme, assim, né, rodando no Instagram, o ciclo de amizades ao longo da vida, né? Quando a gente é criança, muitos amigos, aí vai diminuindo até chegando à vida adulta, seu amigo é o pet. Nossa. E eu tô me identificando bastante com isso. Primeiro porque agora eu sou pai de pet, né? Faz 3 meses que eu sou pai de pet. Theo, lindo. Um cachorrinho? Cachorrinho. Ai, eu amo. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, eu me perco. E também porque eu acho que eu fui entendendo, acho que o significado dessa palavra, que é muito ampla, amigo, a gente chama amigo toda hora, né? Amigo, não sei o quê, nananã. Mas eu fui entendendo que esse guarda-chuva de amizade comporta vários formatos, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que conhece muita gente. Eu me relaciono muito, eu venho de uma família que se relaciona muito, assim. Minha família é de São Paulo aqui, da Vila Carrão, zona leste de São Paulo. E a gente é muito parecido, todo mundo é muito parecido, muito comunicativo. Então, a gente agrega muitas pessoas.
Mas não necessariamente quer dizer que todas as pessoas são amigos de casa, né? São conhecidos, são amigos de trabalho, pessoas que você tem empatia, tem sentimento, mas que não necessariamente você divide a vida. Então eu posso dizer que agora, com 36 anos, quase 37, faço agora em dezembro, eu me considero uma pessoa com um número bom de amigos, mas não muito. Porque a gente fica mais criterioso também, né? Porque acho que a gente vai se definindo mais, entendendo o que a gente gosta, né? Exatamente, exatamente. E pra você, Clara, como é que é essa relação? Ao longo da minha vida, quando eu era bem pequena, eu sempre fui muito amável e muito sociável, e isso tem um valor de agregação social, né? De trazer as pessoas para perto, de ter um perfil de liderança e tal, isso é muito bacana, como o Alberto falou, que a família dele também tem esse perfil. Só que aí, à medida que eu fui crescendo e eu fui enfrentando desafios de saúde mental de verdade desde muito nova, isso foi se perdendo ao longo da minha vida, e foi algo que eu fui conseguir recuperar depois que eu saí da residência praticamente, porque aí no final da faculdade e na residência eu peguei alguns amigos ali no final, e aí a gente foi juntos fazer uma parceria nessa última fase de estudos, que são os anos de residência médica, sabe? E aí esses são um dos meus grandes grupos de amigos. Hoje eu diria, assim, que eu circulo por vários setores sociais, assim, vários grupos sociais. E são pessoas que eu considero que são meus amigos, assim, que eu passo tempo com eles e me divirto e me conecto e tudo e tal. Essa é uma característica minha também que eu tenho que dosar, porque eu sou uma pessoa muito conectada, assim. Rapidamente eu me interesso pela vida da pessoa, rapidamente eu tô fazendo perguntas profundas, rapidamente eu também falo um pouco mais de mim e vou dando chances para as pessoas entrarem na minha vida, sabe? E isso é uma coisa que é legal de se fazer, mas que a gente também tem que ter cuidado, porque energia social não é uma coisa que você tem ao infinito. E a gente tem que cuidar para que as relações sejam recíprocas, né? Então a relação tem que ser uma questão de não um interesse, mas tem que ter alguma troca. Porque nossas amizades são os lugares onde a gente vai se reabastecer de autoestima, de conexão, de energia. Então, é um lugar de ter certo cuidado. Então, eu diria que eu sou uma pessoa que faz muitos amigos, mas que depois eu acabo filtrando as pessoas. Eu convivo com muita gente, e eu gosto de muita gente, mas eu reconheço que a amizade não é uma coisa que você tem o tempo da mesma forma com todo mundo. Inclusive, tem ciência para isso. Teoricamente, o número de pessoas próximas com quem a gente pode conviver, assim, em relações bem próximas mesmo, é por volta de 5 pessoas. É claro que esses estudos vêm lá de muito antigamente, hoje as relações são muito diferentes. Mas, assim, são 5 pessoas muito próximas e 150 pessoas do global, assim, em geral. Hoje, mais uma vez, essa linha está totalmente borrada, né? A gente convive com muito mais pessoas, relações menos próximas, mais próximas, relações que vêm e vão. Mas, enfim, não dá para ter muitos amigos demais, né? Todo mundo pode ter relações que sejam próximas o suficiente e que façam o papel que você precisa por você dentro de um espaço que pode ser restrito. Sim. Não, e é muito legal isso que a Clara falou, porque é isso, né? Pode ser uma delícia, mas demanda energia também, né? Você tá ali sempre por aquela pessoa que você quer estar, né? Você tá indo pros rolês e pras coisas pra estar junto, demanda energia, assim. A Clara falando, eu me acho uma pessoa muito comunicativa, mas as minhas amigas hoje e meus amigos, eles falam que eles sentiram dificuldade no início de ter uma abertura mais profunda, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que pensa assim, eu já tenho muitos amigos bons, sabe? Poucos, mas assim, bons, que eu sinto que é ali, eu não tô sozinha. E aí eu acho que eu tenho uma dificuldade de me abrir verdadeiramente, assim, para as pessoas. Eles falavam, nossa, é difícil, assim, a gente ficava conversando e você conversava mais aquela amenidade, aquele small talk, sabe? Mas eu acho que essa coisa também é natural, né? Primeiro a gente começa entendendo a sinergia e o que bate entre as pessoas, né? O que nos aproxima, o que nos interessa. E aí, naturalmente, claro, também depende da rotina, mas eu acho que aí a gente vai entrar nesse assunto. A gente também tem que criar a nossa rotina e exercer essa energia de pegar os tempos que a gente tem pra se conectar com as pessoas, não deixar as coisas acontecerem, porque aí, senão, as coisas não acontecem. Mas aí a gente vai criando intimidade, vai entendendo com quem a gente quer se relacionar e com que cada fase da vida a gente quer dividir com cada amigo também, né? E quais histórias, quais sentimentos também. Eu acho que é muito também sobre autopreservação também. Se a gente também se abrir o tempo inteiro, ficar assim, né? Bora e compartilhar a vida inteira, assim, acho que pode gerar um pouquinho de… Sim, não, e essa até uma pauta que a gente colocou aqui pra falar, que assim…
eu não sei, quero saber de vocês se vocês sentem também, mas eu sinto que existe uma ideia muito romantizada também da amizade, né? Acho que às vezes a gente vê nos filmes, a gente tem essa ideia, e às vezes a gente até sofre por ela, porque a gente pensa, putz, eu não tenho um melhor amigo, ou eu não converso todos os dias com um amigo e parece que tem uma obrigação, talvez, ali de ter essa conversa todo dia. Vocês sentem também que tem uma romantização ali, parece que um padrão mesmo, né? Ser seguido de amizade, que às vezes se você foge dele, você se sente culpado. Eu acho que tem sim. Tem pessoas que a gente não conversa faz muito tempo, mas quando conversa parece que não ficou sem falar nenhum dia, né? Porque, enfim, pensa parecido, te conhece há muito tempo e conhece coisas profundas da sua vida. Então, se você não precisa estar o tempo inteiro ali, mas a gente tá emanando energia, tá pensando um no outro, etc. Mas tem pessoas que, às vezes, a gente troca. E acho que é muito engraçado, a gente falando né, de redes sociais e tal. Eu tenho um grupo de pessoas que eu fico mandando meme o dia inteiro. Mas não quer dizer que todas as pessoas são meus amigos. São pessoas que eu me relaciono, que têm um humor parecido com o meu, que têm assuntos interessantes que eu acho que vale compartilhar. Mas não quer dizer que eu esteja aprofundando uma amizade. Eu tô só me relacionando também. Uma dificuldade que às vezes eu tenho, mas é nesse momento da minha vida, que até justifica o fato de eu ter brincado com a Letícia, que eu vim aqui pra Teams. Deixa eu só explicar pro pessoal. É que eu moro num centro urbano, em Montes Claros, Minas Gerais, mas eu tô passando 14 dias numa vila de pescador aqui no interior do Maranhão pra… Que delícia. Pois é, né? A hora que eu falo isso, assim, eu fico até me sentindo muito chique, muito Não. privilegiada. Mas tomar essa decisão de estar aqui foi uma coisa tão sofrida. Olha, eu fui pra Teams Pareceu tudo tão… Eu fui pra Teams o ano passado. Passei alguns dias aí, é maravilhoso. Nossa, e vocês não estão vendo aqui, mas o cenário da Clara tá maravilhoso aqui. A gente vendo aqui na TV, tá belíssimo. E tá fazendo esse favor pra mim de ressintonizar o meu sistema nervoso central. Porque eu tava com os meus nervos sintonizados lá no centro urbano, naquele ritmo e tal. E olha que eu nem moro em São Paulo. E isso aqui tá me ajudando a me acalmar um pouco. Mas por quê? Porque eu tava com dificuldades de me acalmar na presença dos meus amigos, das pessoas queridas. Porque eu tava me tornando uma presença assim, de que por causa dessa questão de falar de saúde mental, de ser psiquiatra, às vezes eu mesma me portava junto aos meus amigos como alguém que vai cuidar deles, que vai oferecer algo, que vai ouvir, que vai acalmar, que vai ter alguma coisa importante para falar. E isso, apesar de eu entender que é uma coisa que eu sou muito capaz de fazer, não era o que eu queria estar fazendo o tempo inteiro, sabe? E aí só que eu também não sabia o que fazer, como fazer diferente. Então, para eu tentar me voltar a entender como é que eu posso ser com essas pessoas que eu amo, eu decidi ficar um pouquinho afastada, sabe? E tem sido ótimo pra mim, porque eu também sinto isso, assim, essa questão que você mencionou da idealização da amizade. Tem idealização de tudo. Parece que a nossa vida tinha que ser um How I Met Your Mother, ou então um Sex and the City. Você tinha que ter um lugar preferido e os rolês mirabolantes com os amigos. E a verdade é que não é assim. Que, na verdade, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo que elas são diferentes, que elas têm desafios, que a nossa vida trança, encosta e descruza ali na frente. De que, por exemplo, aqueles amigos que eu mencionei, que era muito perto em outra fase da minha vida, eu mudei de cidade, eu não consigo conviver com eles mais todos os dias. Eu tô cultivando outras amizades aqui, mas essas pessoas continuam sendo as pessoas do meme. As pessoas com quem eu falo de Taylor Swift, que é a cantora que eu gosto de… meu guilty pleasure. Enfim, e aí eu conversei isso até que foi com um paciente, que ele me contou que ele tem amigos setorizados, assim, esses amigos eu converso sobre isso, esses amigos eu converso sobre aquilo, esses amigos eu falo sobre isso outro. Achei isso fantástico, achei que parece que funciona. Não, é porque tem essa ideia também, né, de que você tem que ter amigos que combinem com você em tudo, em todos os pontos, e às vezes não é assim. Às vezes tem uma pessoa que é ótima pra você treinar junto, mas ir pra um rolê não é tão legal, né? E tá tudo bem, né? Tá super tudo bem. Eu acho que nós somos múltiplos, né? Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e gostamos e temos interesse. Eu vou falar de mim, né? Meu terapeuta fala, Alberto, fala sobre você, não generalize. Então, eu gosto de muitos assuntos que são contraditórios, né? Eu sou, ao mesmo tempo que sou uma pessoa que gosta da balada, eu também gosto de ficar em casa, sem fazer…
só com o meu fone de ouvido, meu podcast, escutando ali, ou lavando uma louça. Eu adoro lavar louça, gente. Lavar louça é o meu guilty pleasure. Então, acho que não precisa compartilhar. A gente não compartilha tudo e não tem que ser igual a ninguém, né? Acho que a gente não é igual a gente mesmo, independente de dias da semana. Imagina querer ser igual a outras pessoas o tempo inteiro pra formar aquele squad de amigos perfeitos e que fazem tudo ao mesmo tempo. Acho que não precisa. E vocês estavam falando desses núcleos, né? A maior parte dos amigos de vocês acham que vem de onde? Assim, da faculdade, da infância ou depois da vida adulta? Vocês conseguem mapear, assim? Olha só que loucura. Eu fiz a faculdade, aí eu fiz o intercâmbio na época que tinha Ciência Sem Fronteiras, vocês lembram? Aí eu fiz no finalzinho, em 2015. Foi incrível pra mim. Eu acho que um dos motivos de eu estar aqui em Atins é por causa que eu tinha uma referência muito interessante do que é você sair do lugar onde você é sempre a mesma pessoa que você foi uma vida inteira, sabe? Isso tinha uma pressão sobre o meu comportamento, e saindo daquele lugar, eu experimentei uma liberdade que eu não ia conseguir fazer sozinha, só com os meus pensamentos, sabe? Mas enfim, aí voltando. Foi o seguinte, eu entrei na faculdade, e aí eu passei a faculdade inteira, aquelas coisas de um ritmo meio competitivo, meio austero, meio difícil, fora que, enfim, eu entrei muito nova, autoestima, 1000 coisas. E aí eu não fiz amigos nessa fase. Mas aí começou a ter o Ciência Sem Fronteiras e algumas pessoas saíram e caíram na minha turma. E entre essas pessoas está o meu noivo, né, o Dani. Então a gente se conheceu ali naquele momento, e aí eu também acabei entrando para o grupinho de amigos dele, de pessoas que caíram de turma também porque fizeram um intercâmbio. E essas pessoas eu levo comigo até hoje, amo de paixão. E aí, depois que eu caí de novo também de turma, porque eu também saí pra fazer intercâmbio, e aí eu saí da presença dessas pessoas e caí de turma novamente, aí eu encontrei os meus colegas que estavam na mesma turma que eu, e também caíram, e aí a gente fez amizade. A gente sempre teve afinidades e tal, mas nesse momento em que a gente se tornou um grupinho outsider, aí a gente se uniu mais ainda, sabe? E aí essas pessoas eu também levo pra minha vida totalmente. São pessoas com quem eu tenho afinidade, com quem eu sinto a vontade para contar meus segredos, assim, com quem cada um é de um jeitinho, sabe? Mas, por exemplo, antes de chegar aqui em Atins, eu passei em São Paulo e fiquei na casa do Matheus, que é um grande amigo meu, e assim, a sensação de estar com ele, de conversar com ele, de falar com ele sobre as minhas dúvidas, que eu sei que ele vai entender, é muito preciosa para mim, assim, já começou a ter esse efeito de que bom que eu fiz isso, que bom que eu me submeti a esse momento, porque eu não ia conseguir fazer isso sozinho, eu precisava dele pra isso, sabe? E aí hoje também, menina, arrumei uma turma do beach tênis, que é um povo maluco, e que eu também amo. É muito legal isso quando então acho que são mais ou menos esses núcleos. É muito legal isso quando a gente começa a fazer uma coisa nova e encontra todo um outro grupo, né? Não, com certeza. E eu acho que pensando, eu vim do jornalismo, né? Minha primeira formação é jornalismo, então trabalhando em redação durante 7 anos, meus grandes amigos vieram desse contato profissional, né? A gente costuma dizer que jornalista reproduz em cativeiro. Porque a gente fica horas e horas trabalhando, fechamento, não sei o que lá. Então, a gente acaba formando uma família. Claro que eu já saí do jornalismo faz 10 anos. Então, mantive algumas pessoas desse convívio e pessoas que eu conheci não exatamente na redação, mas a partir do convívio, outros jornalistas, amigos, assessores, enfim, de pautas, etc e tal. E também tem um outro grupo de amigos que eu conheci, primeiro na academia, né, de musculação mesmo. E aí que me introduziu para um outro grupo, que a gente chama Bads, as bichas que amam demais. Muito bom. E que amei. Ai, amei! Um beijo. Tem que registrar a marca. Um beijo, Bads. Que não são só bichas, não são só homens, tem mulheres nesse grupo também, mulheres cis, heterossexuais, porque, enfim, a gente vai acolhendo todo mundo, né? E a partir desse grupo também, conhecendo outras pessoas e fui traçando amizades. Agora, eu tô noivo também, e achei muito interessante, só fazendo um parênteses aqui, ser chamado pra falar sobre amizade, porque eu tô nesse momento de lista de casamento. E é complexo, porque sou bastante sociável, então conheço muita gente, mas no meu casamento, infelizmente, aliás, felizmente, eu quero ter um grande número de pessoas, mas eu quero ter as pessoas que fazem sentido, né? Que, de fato, compartilham da nossa história, a minha e do Pedro, que a gente se relaciona de verdade. Não é
só porque eu conheço, tenho foto no Instagram, tô na balada curtindo, enfim, né? Então esse é um outro capítulo que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente. Então, e ele tem um grupo de amigos muito fiéis que eu também já sou parte, sabe? Alberto, Diga. eu quero saber como é que você vai resolver esse problema aí. Porque depois você pode montar um curso, eu vou ser a primeira na fila. Olha, difícil, mas enfim, né? Casar não é barato, né? A gente quer vai fazer um casamento numa fazenda, enfim. Ai, que delícia. Eu quero casar uma vez só na minha vida, né? Enfim, né? Tô jogando aqui pros céus, né? É isso, Emana. Amém. Então, é um momento muito especial, que é oneroso. E a gente quer fazer do jeito que a gente quer fazer, dos nossos sonhos. Então, primeiro, a minha família já é muito grande. A gente criou um número mágico de convidados. E, primeiro, listou a família. E nem da família eu vou convidar todo mundo. E já tá bem claro, assim. Tipo, eu costumo dizer que eu já tinha essa regra desde muito antes. Pra aniversário, pra eventos sociais de família. Se minha mãe me convidar, vai ter o casamento do primo do primo. Não, mas você já usou duas palavras pra falar quem é. Eu não tenho relação direta, então não preciso ir. Né? Então, essa é a primeira regra. Né? Então, se não for uma pessoa que eu já imediatamente associo uma lembrança boa, né, imediata, que tenha conexão, não vai estar nessa minha lista. Isso não quer dizer que as pessoas que eu não vou convidar, e desculpa, gente, que vão escutar esse podcast, não se sintam mal, mas enfim, né? É importante também fazer uma seleção ali, e eu sei que todo mundo vai torcer e tá muito feliz com a cerimônia, mas enfim. Sim, eu tenho um casal de amigos que tá nesse momento também, eles falaram que eles sentiram que é um pouquinho de divisor de água nas amizades, assim, pra você entender mesmo, assim, o que aquela pessoa representa pra você, né? E você tem também um bloco de carnaval, né, Alberto? Domingo ela não vai. E eu acho que carnaval é uma data que quando a gente pensa em amizades, enfim, viver momentos felizes com as pessoas ali em volta. Como que é pra você essa relação, assim, de carnaval e amizade? Eu amo carnaval, e o bloco, assim, foi um projeto que surgiu com um amigo meu, Rodrigo, que me trouxe pras Bads, né? Então, é um projeto muito pessoal que virou um projeto grande logo no primeiro ano. E é engraçado que também, vai chegando o carnaval e as pessoas começam: oi, tudo bem? Ai, queria tanto ir pro trio elétrico, ai, não sei o quê. E aí a gente percebe quem de verdade faz sentido trazer, porque acompanha a história, ou quem tá querendo lá só pra dar o close, né? Carnaval é livre, é rua, eu gosto de encontrar muita gente, etc e tal. E é muito meu espírito, né? Eu nasci finalzinho de dezembro, né? Um pouquinho antes do verão. E então eu sou muito solar e gosto muito de estar na rua, de dançar, de cantar. E carnaval tem muito, muito disso. E eu acho que por ser um espírito da rua, carnaval, é multidão, é aglomeração. Mas quando a gente trata de amizade, a gente é o oposto, né? É intimidade, é casa, é aconchego. Então, eu consigo traçar bem as diferenças entre isso. E eu acho que a gente já até falou um pouquinho aqui. A gente sempre esbarra em redes sociais e tecnologia, porque mudou tudo, né? Vocês acham que depois das redes sociais, da tecnologia, ficou mais difícil a gente definir esse conceito de amizade? O que você acha, Clara? Eu até escrevi esses dias um pouco sobre isso, porque eu estava pensando nesse tema. As redes sociais, teoricamente, elas são boas para a gente fazer manutenção das amizades que a gente já tem. Só que, igual a gente estava conversando, as amizades, elas têm um ciclo, né? Pessoas que fazem mais parte da nossa vida em determinados momentos e em outros momentos elas estão um pouco mais distantes, mas continuam sendo especiais. E o que eu refleti foi que a sensação que a gente tem de que a pessoa está ali à distância de um toque, que você pode alcançá-la a qualquer momento, faz com que a gente trivialize a presença dessas pessoas e que a gente não busque que o momento aconteça de verdade. Porque as redes sociais, elas têm um papel de você ver ali o que está acontecendo na vida da pessoa, mas isso não é o material que faz a conexão. O que faz é o que o Alberto falou, é a intimidade, é a proximidade. E assim, tem pesquisas mesmo que mostram que a interação física, ela tem um efeito fisiológico mais profundo do que a digital. E a gente, por exemplo, assim, se você tá vendo um feed de um amigo seu e você quer realmente fazer manutenção dessa amizade, não é você só ver e passar, é ver, comentar, mandar um meme, responder. É preciso não só fazer essa observação, como engajar, interagir, porque é disso que é feita alguma conexão que aquele lugar pode promover pra gente, sabe? Então eu tenho essa sensação que as redes sociais, elas podem aproximar, mas elas não eximem a gente da gente ter que fazer o trabalho de estar junto com as pessoas e criar relações e conversas e histórias com essas pessoas para que aquela amizade realmente exista. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente acha que a amizade está se mantendo,
e não está. Tem uma coisa que aconteceu comigo que eu tô até agora, eu vou resolver isso. Eu tinha minha amiga querida do intercâmbio, Lorna Horgan, uma mulher maravilhosa que eu admiro, que eu amo do fundo do coração. E a gente mantinha a nossa amizade através das redes sociais. Só que aí, quando o meu Instagram foi se tornando profissional, eu fui não conseguindo fazer a manutenção através daquele lugar, porque sempre que eu a via ali, ela estava no meio de uma enxurrada de outras coisas. E aí eu parei de fazer parte da vida dela, ela parou de fazer da minha. E aí agora eu tentei contactar ela por e-mail. Pra ver se a gente consegue fazer um jeito que, assim, quando eu ver a mensagem dela, eu vou estar ali só pra ela. Só pra gente conversar, ainda mais que é em outra língua. Que, assim, só de você pensar que você tem que mudar de língua já dificulta ali a interação. Então, assim, se você tá passando por isso também que eu passei, de perceber que você não deu manutenção em um relacionamento, saiba que só ver os stories do seu amigo não é o suficiente. Com certeza não. E acho que a gente tem que entender as tecnologias como facilidades para a vida, né? Eu tenho alguns amigos que também já não moram em São Paulo, enfim, então seguiram outros lugares, outros caminhos para a vida. E é legal estar conectado com eles na rede social, ver o post no Instagram, o comentário no Twitter, etc e tal. Mas quando eu quero falar, liga, manda um WhatsApp. Acho que é engraçado, as pessoas não gostam que liga, né? Nossa, eu tenho uma manda dificuldade. um WhatsApp, oi, tudo bem? E, enfim, pode falar e marca um horário para falar com a pessoa. Pode parecer não espontâneo, mas mostra que você tem interesse de saber como que a pessoa tá. Mas também, assim, não é para marcar um horário, tipo, toda terça-feira às 9 da noite, como se fosse um compromisso, aquele compromisso que não tem sentimento, aquela coisa pra cumprir, né? Não é pra cumprir. Se de repente, pela agenda das pessoas, é um bom horário, você cria esse hábito, mas deixa a coisa fluir, sabe? Mas é muito legal isso que vocês estão falando, que é isso, né? Porque tô aqui pensando várias coisas agora, que é isso, né? Acho que a gente se aproveitou dessa facilidade de pensar assim, agora eu consigo aqui mandar um meme pra essa pessoa de vez em quando e tá bom. Porque é isso, a gente sempre tá na correria e aí a gente vai deixando esses laços cada vez mais frágeis, né? Porque é isso, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com ligação, assim. Me dá um ataque cardíaco de desligar e aí eu ligo, sabe? Eu tenho nervosismo, assim. Só que eu percebo que eu sinto falta dos meus amigos e cada vez mais eu tenho ligado pra eles. Porque eu acho que é uma forma da gente estar perto, né? Ali, querendo ou não, de certo jeito. E o Alberto falou no início do episódio que também tem uma banalização, vamos colocar assim, dessa palavra amigo às vezes, né? A gente chama muito todo mundo de amigo e amigo ali nas redes sociais. Vocês têm amigos virtuais? Vocês já tiveram amigos que surgiram, assim, por esse rolê virtual? Eu acho que sim. Eu acho que desde a época lá do ICQ, lá atrás, né? Tem 36 anos, né? Então, eu frequento a internet, uso a internet faz bastante tempo. Desde a época do ICQ, que tinha muitas pessoas assim que a gente não conhecia, né? Depois pro Fotolog, eu fui fotologger, né? Que é pré-Instagram, mas fotologger de marcar encontro na escadaria da Gazeta, na Paulista, pra tirar foto toda quarta-feira. Era quarta-feira, 8 da noite. Era isso mesmo. E que foram pessoas que começou na virtualidade, porque eram pessoas que moravam em outros lugares, outras cidades, mas que a gente começou a se encontrar, a gente até hoje mantém um grupo no WhatsApp para se falar, enfim. Eu fui recentemente para Maceió e tem uma grande amiga daquela época que tá nesse grupo. Eu, infelizmente, não consegui encontrar, a gente ainda não bateu, mas a gente fica se falando e tal. Então, existe acho que dá para ter amigos virtuais, mas é legal quando a gente consegue, de alguma maneira, materializar essa amizade, sabe? Não é que vai ser todo dia, toda hora, mas, de alguma maneira, trazer isso pra vida. Demais. Gente, eu tava pensando aqui e eu não tenho nenhum amigo virtual, assim, não. Aí eu pensei, eu tenho 30 anos. Deve ser isso. Eu também. Esses 7 anos a menos aí. Eu também não tive, mas eu sei de amigas que tiveram, assim, criaram relações. Eu tenho 24, né? Mas assim, eu tenho amigas que tiveram amigos virtuais, assim, que depois viraram amizades físicas ali em algum momento, ou não, seguem virtuais por muitos anos. Eu nunca consegui, eu acho que eu tenho dificuldade com a tecnologia. Eu não gosto muito de WhatsApp, sabe? De ficar mandando mensagem. E eu acho que isso é até uma dificuldade, porque muita gente fala da dificuldade de fazer amigos na vida adulta, né? Porque eu acho que na infância a gente tá ali convivendo com as pessoas na escola, na adolescência também. Na faculdade você também tem um núcleo ali, né? Aí depois no trabalho. Mas vocês sentem essa dificuldade de fazer amizades na vida adulta? Mas eu acho que a amizade na infância, na adolescência,
não são geralmente… Primeiro é geolocalização, né? Você tá naquela escola, você faz tudo muito mediado pelos adultos, inclusive, pelos seus pais. Sim, são Então, menos possibilidades ali, né? É o que tem ali, você não trafega muito. Então, acontece, você cria amizades profundas. Enfim, eu estudei no mesmo colégio dos 2 anos de idade ao 3º ano de ensino médio. Então, eu conhecia todo mundo daquele espaço. E formei amizades muito profundas. Mas que eu olho hoje em dia, depois, quando eu me formei e fui pra faculdade, poucas se mantiveram realmente profundas. É porque acho que a gente foi entendendo que a gente compartilhava um mundo, mas depois eu fui criando e ampliando meu mundo para outros lugares. E a vida foi tomando outra forma. Então eu acho que eu prezo mais… Eu tenho talvez mais dificuldade de fazer amizades na vida adulta, mas esses amigos são os que ficaram mais, sabe? Eu também já me debrucei um pouco sobre essa questão, tanto porque, assim, a preocupação que eu tenho quando eu vejo um adulto que não tem vida social, que não tem suporte social, suporte de amigos e tal, porque por causa da minha profissão mesmo, né? Eu sei que a pessoa poder contar com outros, ter conexões, isso nutre a saúde mental dela. É como assim, o sol para as plantas. As nossas relações com as outras pessoas, elas fazem o mesmo papel que a luz do sol faz para as plantas, de nutrir, de permitir que elas cresçam, que elas estejam frondosas e florescendo. Inclusive, esse termo florescer é um termo que às vezes a gente usa para falar de pessoas quando elas estão assim… elas estão frutificando em seus potenciais, quando elas estão bem, quando elas estão para além do saudável, elas estão causando transformação no mundo, sabe? E isso requer você estar conectado às outras pessoas. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, assim, um adulto que está com dificuldade de fazer amizades, e eu penso, onde que essa pessoa pode fazer amigos? Só que chegar num lugar com a intenção de fazer amigos também pode ser um pouco embaraçoso, assim, não é? Ao mesmo tempo, o ambiente de trabalho, onde eu vejo que as pessoas circulam, é um lugar onde você pode fazer amigos, mas é um lugar que às vezes você tem que navegar de uma forma tão complicada que você precisa dos seus amigos para te ajudarem a se recuperar daquela convivência difícil que você é obrigada a ter. Porque também é um ambiente com competitividade, igual a gente falou muitas vezes, né? Às vezes você não pode demonstrar tanta vulnerabilidade ali nesse espaço, né? Sim, então eu acabei supondo, assim, que lugares onde a gente pode fazer amigos depois de adultos é onde a gente compartilha alguns interesses leves, assim, de hobbies. E aí pode ser uma questão interessante de você explorar algo sobre você e, no caminho, fazer amizades. Por exemplo, teve uma vez, na verdade, eu conheci o meu noivo, foi num rolê desse. Eu conheci ele na faculdade e aí levei ele pra fazer uma escalada com uma galera que a gente nunca nem tinha visto. E todo mundo que chegava lá era tão bem acolhido. Eles eram, vem, calma, sobe mesmo, a gente vai preparar essa trilha aqui para você subir, que é mais facilzinha e tal. Então tem esses ambientes onde as pessoas estão disponíveis, estão abertas, estão mais generosas e fica mais fácil, sabe? De você ver quem é você ali naquele lugar, em vez de você querer só se encaixar, que é uma coisa meio pesada também pra gente levar pra esses lugares, né? Sim. E aí, essa questão de fazer amizade na vida adulta, a gente já falou aqui várias vezes, eu acho, em vários pontos. É que, cara, tá todo mundo muito cansado, né? A rotina de todo mundo é muito corrida, a gente tem que fazer muita coisa pra sobreviver, basicamente, né? E aí, é normal que a gente não tenha energia ou que às vezes a gente ache difícil definir ali um tempo pra gastar com as amizades. Porque ou a gente não tem mesmo, tem gente que não consegue ter. E você tá muito cansado às vezes e você só quer deitar na cama e dormir por horas. E não tem mais ali aquela energia, né? Vocês sentem dificuldade pra encontrar, ou já sentiram e fizeram estratégias ali pra encontrar esse tempo de qualidade com essas pessoas? Porque às vezes é isso também, né? Não é você só tá ali e tá preocupado com a mensagem que vai chegar do seu trabalho, tá olhando o celular toda hora, pensando no o que você vai fazer no dia seguinte. É o tempo de qualidade também, né? Vocês sentem dificuldade ou já sentiram? Olha, eu acho que eu vou falar de 2 momentos. Pré-pandemia e pós-pandemia, né? Porque eu acho que eu também… acho que todo mundo mudou. Total. Mas eu vou falando de mim de novo, né? Sem querer generalizar. É um exercício que eu tenho que fazer bastante. Eu acho que antes da pandemia, eu continuo sendo um ser muito sociável, que se você olhar meu Instagram, a galera olha, nossa, Alberto, você tá em 5 lugares ao mesmo tempo no dia. Gente, internet não é verdade, tá? Internet também, a gente aprende, a gente mostra o que a gente quer mostrar, do jeito que a gente quer mostrar, né? Não é 100% verdade aquilo. Faz parte, mas não é o real, exatamente. Um recorte. É um recorte, exatamente.
Mas antes da pandemia, eu acho que por trabalhar, vindo de jornalismo, depois audiovisual, trabalhar um pouco com arte e tal, então, de alguma maneira, tudo que eu gosto de fazer era um pouco trabalho, mas também era um pouco legal, porque é música, é teatro, é não sei o quê. Então, né, você tá em lugares com pessoas interessantes, você vai, e parece que você não percebe que você tá drenando a sua energia de alguma maneira, ou você não fica tão cansado assim, né? Tipo, é tudo tão legal, tão leve pra cima. Mas depois da pandemia eu fui perceber, e acho que, primeiro, eu percebi que quem são, nesse isolamento, de fato, quem são as pessoas que eu queria estar perto e eu não podia estar perto. E aí eu fui, acho que afunilando isso e fui concentrando essa energia em mim e também nessas pessoas. E aí, claro, eu também acho que eu sempre trabalhei muito, e venho de uma profissão que, né, jornalismo e audiovisual, que são profissões que são sempre à beira lá da extinção, porque a máquina vai substituir, não sei o quê, GPT, não sei o quê, enfim. Meu Todo Deus! dia está um passo de perder o emprego, né? Exatamente. E eu. Já chegou na psiquiatria e na psicologia esse drama, hein? Pois é, né? A gente também tá em perder o emprego. Pois é. Daqui a pouco vai ser realmente uma grande Matrix, né, gente? Só máquinas aí, a gente só alimentando comandando. só alimentando a máquina, na verdade. Mas aí eu fui percebendo que trabalhava demais. Como eu vou concentrar minha energia? Vou começar a criar uns limites, né? Na pandemia, eu trabalhava de casa, então eu trabalhava quase 12 horas é mentira. Eu trabalhava 18, 19 horas por dia, de segunda a segunda. E aí eu fui, opa, não. Aí tô nesse momento, acho que desde o final do ano passado, que eu acho que eu saí desse processo pandêmico em novembro do ano passado. E tenho trabalhado muito isso em terapia também. Que, não, assim, eu preciso. Tem coisas que eu não sou médico, sabe? Se eu não finalizar aquele texto ou não entregar naquela hora, assim, ninguém vai morrer, gente. Ninguém não. Tem coisas que são urgentes, que se compromete, mas. Alberto, eu sou médica. Calma aí, não sabe? Aí eu vou jogar a bola pra você daqui a pouquinho. Mas é isso, porque às vezes tem sempre. O trabalho do audiovisual e comunicação tem sempre um senso de urgência também. Tem. Não, porque o prazo, não sei o quê, claro, tem prazo. Essa campanha de sabão em pó tem que sair agora, senão não dá. E tem que virar à noite. E tem coisas que você combina, beleza, você vai trabalhar mais, você vai fazer até aqui. Mas tem coisas que não, mas eu sentia que eu levava isso pra todos os lugares da minha vida, né? E não. E aí eu acho que eu comecei a querer concentrar. Também eu tô num relacionamento já faz um tempo, né? Comecei a viver, querer ter mais tempo pra curtir o momento, curtir a vida mesmo, assim, para além da curtir a vida mediada por essas coisas de trabalho que eu já fazia, que eram legais. Então eu acho que a partir daí eu comecei opa, é legal, eu preciso fazer as coisas de trabalho, fazer as coisas, cuidar da minha saúde mental, minha academia, não sei o quê, nananã, mas também preciso ter tempo pra encontrar com os amigos. Por exemplo, hoje à noite eu vou encontrar 3 amigos vão lá em casa pra gente jantar. Assim, vamos não tem agenda, não tem nada programado, é só bater papo mesmo, falar da vida, sabe? Tomar um vinho, é isso. Então, eu estava aqui pensando na pandemia, porque a pandemia deixou todo mundo saber que solidão dói. E as pessoas até fizeram esses estudos, né, que mostram que a sensação de estar sozinho, de estar desconectado, de estar isolado, ela é similar, assim, cerebralmente à experiência de dor. O ser humano, assim, como uma espécie super social, inclusive, isso é uma coisa que tem consequências tão profundas que se você prestar atenção, assim, quando a gente está em um determinado ambiente que tem pessoas, a gente começa a se perceber pela perspectiva das outras pessoas, a gente começa a imaginar como é que as outras pessoas estão vendo a gente. E isso, na nossa cabeça, não é necessariamente uma distinção de, essa é a minha perspectiva da perspectiva de fulano sobre mim. Isso é uma perspectiva que eu tenho sobre mim mesmo. Deu para entender? O que eu quero dizer é que é convivendo com as pessoas que a gente desenvolve a nossa perspectiva sobre nós mesmos. O que as outras pessoas sentem e pensam sobre nós acaba contando de alguma forma. Isso faz parte da nossa fisiologia de ser, sabe? É por isso que a gente tem que ter cuidado com onde a gente circula e as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente divide, como a gente falou.
quando você estava falando, Dandara, da questão de a gente não ter energia para socializar, eu tô me sentindo um pouco radicalizada nesse sentido hoje, porque eu tô lendo o livro Neoliberalismo na Gestão do Sofrimento Psíquico e pensando assim, não é normal as pessoas não terem energia para socializar. Isso é uma necessidade humana básica, como água limpa, como a necessidade de a gente poder desenvolver as nossas potencialidades, como escola, como afeto, enfim, nós como seres sociais e complexos, a gente tem necessidades complexas, né? Enfim, e aí isso é uma coisa que eu acho importante pontuar pra gente pensar isso com aquela pontinha de crítica, assim, Não normalizar, né? Outra coisa que eu achei muito legal que o Alberto falou é que assim que ele faz muitas coisas legais, mas ele decidiu não curtir a vida de forma somente mediada pelas coisas legais que ele tem que fazer, porque isso pra mim foi assim, se achou uma saída psíquica muito interessante, porque é muito sedutor a gente ir ser produtivo e fazer e ser visto e tal, só que isso não é tudo, isso mantém ali dentro da gente uma sensaçãozinha de vazio que é pra ser cuidada por nós mesmos, né, dentro da nossa intimidade. Eu achei legal também você falando, porque você busca muito os ambientes sociais, que é uma característica, às vezes, de pessoas que têm um temperamento mais extrovertido. E aí a gente se vê assim, aceitei o convite, fui, aí ótimo. E quando você tá lá, você tá bem. Só que aí, no final do dia, você viu que gastou o fosfato, sobrou o glutamato, gastou a glicose. E você tem que descansar. E aí, existe essa orientação até de um livro muito legal que veio que chama The Good Life, né? Que ele até vai ser traduzido no Brasil agora. A Boa Vida, que fala que a gente pode pensar nos nossos relacionamentos entre aqueles que nos energizam e aqueles que nos drenam. E quanto tempo a gente passa com um e com o outro, sabe? Não quer dizer que uma pessoa que te drena seja uma pessoa da qual você tenha que se afastar. É uma relação que às vezes é necessária ali, ou que faz parte, ou enfim, aquilo requer sua atenção, de alguma forma. Seja que for para afastar, você vai requerer sua atenção, desenvolver o plano para afastar dessa pessoa. E outras relações que energizam a gente, que você sai de lá, mas mesmo que você falou muito e tal, num ambiente com um nível adequado de estimulação, você sai dali reenergizado. Então, a dose não é só para mais ou para menos, ela é sempre qualitativa, individual, enfim. Cabe a gente ter curiosidade sobre si, né? Igual o Alberto fez, para se superar, assim. Muito legal. Eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo que a gente fala aqui normalmente, né? Que é sair do automático muitas vezes, né? Porque eu também percebi que eu tava muito no trabalho, muito em fazer os projetos, que beleza, também pode trazer ali alegria em certo ponto, mas eu percebi que minhas amigas, meus amigos estavam vivendo e eu estava deixando de estar naqueles momentos, às vezes. Eles tinham várias conversas ali no WhatsApp super legais e eu chegava depois, no final, e pensava, putz, não dei atenção para essa pessoa. E eu comecei a me sentir um pouco sozinha mesmo, assim, de caramba, tem tantas pessoas incríveis aqui, eu não tô dedicando o meu tempo que eu quero dedicar meu tempo a essas pessoas, né? E aí, quando a gente faz esses posts falando sobre amizade, a gente adora fazer posts falando sobre amizade lá no The Summer Hunter, a gente percebe que tem muita gente se sentindo sozinha. E aí eu queria saber de você, Clara, se realmente no consultório, enfim, nas suas experiências, realmente tem muita gente falando de solidão e reclamando de solidão, e se o motivo é só esse, enfim, que a gente tá falando aqui dessa correria do tempo, ou se tem outros que dá pra puxar? Tem algumas coisas que eu observo. Essa questão da solidão é central, porque tem na lista de necessidades humanas universais e tal, tem a segurança em primeiro lugar. Sem segurança a gente só pensa na segurança. E em segundo, essa sensação de pertencimento, de conexão, de ser reconhecido, de ser aceito dentro de um lugar. E isso é essencial para que eu vou usar esses termos que agora eu nem gosto tanto de usar, mas fácil entender que é para o nosso cérebro funcionar bem. Igual assim, um estômago não aguenta tomar Coca-Cola o dia inteiro, o cérebro não aguenta solidão por tempo prolongado. A gente precisa desse estímulo para que a gente se renove e se mantenha saudável. Então tem esse ponto, que às vezes as pessoas têm várias pessoas na vida delas, mas elas não conseguem estar vulneráveis dentro desses relacionamentos, elas não conseguem se sentir aceitas, pertencentes, elas às vezes estão nesses relacionamentos sempre com a sensação de que elas ultrapassam os próprios limites para se manterem ali. Então tem a convivência, tem o gasto de energia, mas não tem as necessidades sendo atendidas. Porque, igual eu estava falando com a Letícia antes da gente entrar, tem essa questão do adulto, né? Porque a gente precisa de uma maturidade também para cultivar os nossos relacionamentos, de entender quais são as nossas necessidades, a gente saber que a gente tem que providenciar, seja através de outras pessoas, formas de atender às nossas próprias necessidades, porque necessidades não são
necessidades são necessidades, assim. A palavra é essa mesmo, não é um luxo, entende? Então você ser compreendido, aceito, ter aquela pessoa que te escuta, que às vezes não tá ali para te oferecer solução ou para te constranger, isso é uma necessidade. Agora, você saber que você precisa dessa necessidade e buscar ela em pessoas que são capazes de te atender, isso é uma responsabilidade sua também. Você ir estabelecendo limite na forma como a pessoa está ali se portando com você, para que você vai pautando esse relacionamento para que ele seja mais recíproco e mais harmonioso, sabe? Sim. E aí também a gente entender que não é com todo mundo, não é a qualquer lugar, e tem as necessidades dos outros também nesse contexto. É assim que a gente vai cultivando conexões, e como as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre si, às vezes fica aquela sensação de solidão, mesmo com uma pessoa muito próxima, mesmo dentro às vezes, de um casamento, assim, sabe? Eu vejo que essas pessoas mais jovens, a nossa geração, tá mais preocupada com isso, sabe? E graças a Deus, porque a ciência mostra, tem um estudo de adultos lá de Harvard, mostra que o que mais prediz a qualidade da nossa saúde, a nossa longevidade, a nossa saúde mental, é a qualidade das nossas conexões. É a gente ter pessoas que ajudam a gente a processar o que a gente sente, pessoas que causam na gente a sensação de que a nossa vida tem valor, sabe? É muito sobre isso, assim. Isso, veja só, tá difícil das pessoas fazerem hoje em dia, no estilo de vida que a gente tem. Não só falta de tempo. Sim. Nossa, você falou… Muito. Tudo que você falou bateu muito em mim. E eu só queria dizer, eu não sou ninguém sem meus amigos. É isso. Eu também não. E aí a gente já falou um pouquinho também dessa diferença, né? Acho que a gente chegou à conclusão aqui que a gente não precisa ser igual aos nossos amigos. Mas muitas vezes, às vezes, principalmente com amizades de infância, a gente fica muito diferente, né? Muito. Muda muito. E aí, como que é pra vocês? Vocês já desfizeram amizades? Vocês têm facilidade? Tem também a polarização política que a gente vive, né? Que eu acho que impactou ali nesse momento, né? Olha, eu acho… Não sei se é sorte ou se eu observo muito do lado político. Eu não perdi nenhum amigo por conta da política, porque eu acho que eu não tinha nenhum amigo que divergisse tanto assim de mim. Né? Nessas questões, enfim, de polarização política, de preconceito, etc e tal. Mas eu acho que eu fui entendendo… Eu sempre entendi um homem preto, né? Eu venho de uma família preta. E acho que me entender mais nesse mundo foi me entender um homem gay. Quando eu me entendi um homem gay, já na minha início da adolescência, eu acho que eu fui sendo mais criterioso em traçar relações, em dividir vida. E isso já fez com que eu perdesse algumas pessoas por esse caminho, né? E aí, acho que isso foi se mantendo. Eu sou um homem gay, sou um homem preto, sou um homem positivo. Então, esse pacote todo tá aqui. Né? Ninguém precisa ser igual a mim, mas precisa coadunar e entender essas minhas características, que não me definem, mas fazem parte de quem eu sou, né? Então, acho que é por aí. Sim, demais. Isso é demais mesmo, porque autenticidade é um superpoder, né? E eu tô entendendo que isso foi algo que você foi adquirindo através de se conhecer como indivíduo e como indivíduo dentro dessa sociedade, nessa história. Isso é muito potente, sabe? Porque eu entendo que esse filtro que você foi fazendo é um filtro, assim, existem pessoas que foram ficando de fora, mas existem pessoas que foram convidadas a entrar, e isso foi bom para elas também, isso acrescenta na vida delas. É sempre bom, eu fiz esse comentário porque eu acho que é sempre bom as pessoas lembrarem que a gente precisa ser a gente mesmo, não de uma forma violenta, agressiva, nem nada, mas é com isso que a gente se conecta, é oferecendo quem a gente é, sabe? Sim. Aí eu achei muito bacana a sua fala, Alberto. É não se forçar pra estar num lugar que não faz sentido pra você, Exatamente. né? E vocês são bons quando precisa, sei lá, fazer uma limpa nessas amizades, né? Porque às vezes rola mesmo a gente perceber ali as pessoas estão no ciclo e, cara, não estão fazendo bem, é isso, não estão fazendo mais sentido. Vocês são bons nesse rolê, assim, ou não? Tem também aquele ghosting de amizade, né? Que às vezes é só você deixar de falar, que às vezes pode doer mais do que o ghosting romântico, né? A pessoa te dá um ghost de amizade, às vezes dói ali mais no coração, né? Olha, gosto de amizade, acho que quando eu percebo, assim, eu acho que eu não costumo fazer. Eu posso ser contrariado, alguém vai comentar aí depois do podcast. Você fez o gosto comigo, sim. Eu acho que a gente percebe quando a sintonia não vai batendo, né? Quando as coisas desandam. E eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, né? E eu tento
conversar. Eu não consigo guardar pra mim, tipo, ai, não, deixa. Você Então, manda real. eu mando a real. E se não entende, ou se fecha, enfim, dou o tempo da pessoa. E isso, naturalmente, vai filtrando, né? Uhum. Você sabe, eu fiz isso uma vez, que não foi um ghosting, foi um término mesmo. Ai, e quando eu lembro dessa história, eu penso assim, hoje eu tenho orgulho da forma como eu me posicionei, e eu sinto só que eu demorei demais a fazer isso. Porque era uma amizade, assim, como eu falei lá no início, eu demorei a formar vínculos, então eu não fui tão criteriosa quando eu formei um primeiro grupo. Na verdade, eu tava muito querendo que a gente fosse um clubinho, sabe? E aí tinha essa amiga que ela tinha um perfil muito crítico, assim, muito crítico mesmo. E eu vou falar com vocês que eu também tenho um perfil muito crítico, mas muito crítica de mim mesma. Então, todas as coisas que ela falava me davam muito gatilho, porque era como se desse voz para o meu lado crítico que eu já tenho dentro de mim. E isso não era uma coisa que me fazia bem dentro da amizade, porque eu não sabia como contra-argumentar, no sentido de falar que a construção do juízo que ela estava fazendo de mim estava errada. Só que eu achava que aquilo era eu posso falar exatamente essa palavra? Era inútil, era despropositado, assim, era cruel e sem sentido, porque quando eu estava tentando me superar nesse aspecto, vinha essa amiga e drá na minha cabeça, sabe? De falar que, por exemplo, o meu conteúdo no Instagram era só para ser instagramável, que ele não era verdadeiro. Meu Deus. Aí eu, amada, eu tô aqui passando, assim, super… Você não sabe o que eu tô passando pra criar esse perfil. E você vem me trazer essa visão superficial do que eu tô falando, assim, sem ter demonstrado nenhuma curiosidade. Seus amigos, as pessoas com quem você convive estão aqui me parabenizando e você não consegue. Enfim. E aí chegou num ponto que foi assim, eu tava… Vocês lembram quando caiu a barragem de Brumadinho? Sim. Eu fui fazer um atendimento das pessoas que sofreram trauma e perderam pessoas. E aí foi uma coisa tão horrorizante pra mim, assim, no sentido da experiência, de escutar os relatos e ver como é que as pessoas viveram isso, que eu saí de lá com a cabeça, assim, desse tamanho, sabe? Fiquei muito, muito atordoada com aquilo. E aí eu falei assim, amigos, preciso de vocês. Me escutem queixando e reclamando aqui por alguns minutos que eu vou ficar bem. E aí essa amiga me falou assim, olha, eu não escuto ninguém. Não conte comigo. Meu Deus. Gente, Nossa, que vai pessoa tarde. ótima, Beijo, né? Um tchau. abraço. Aí, essa minha amiga falou isso, aí eu fiquei, assim, mal com isso. Eu levei isso pra minha terapeuta, e a minha terapeuta foi direto no assunto, assim, mas por que você queria que ela te ouvisse, assim, como se eu não pudesse pedir isso dela, que eu não tava sendo adulto o suficiente. E aí, isso acabou que foi uma intervenção que pisou ainda mais na minha ferida, sabe? Aí eu fui levando pra aquilo, digerindo, e eu fui me dando conta, assim, de que aquilo não era pra mim. Eu não era assim. Não eram esses os movimentos que eu tava fazendo na minha vida, não eram esses assuntos que eu queria falar. E foi um dia, ela não sabe disso, mas foi um dia que eu tava passando por uma barra e eu falei assim, eu não posso contar com esse grupo aqui de novo. Eu fui lá e saí do grupo e falei assim, ó, gente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mandei o Ho'oponopono e saí. E foi desse modelo, assim, E hoje eu acho que foi o melhor pra mim. Eu acho que eu não devia ter insistido tanto. O tanto que eu insisti, eu vejo hoje como uma marca da minha questão de eu achar que eu tenho que cuidar de todo mundo. Que eu tenho que ser agradável para todos, entende? E foi por isso que eu não consegui largar dessa amizade. Não era porque eu deveria ser mais madura pra dar conta de ser mais compatível com mais tipos de pessoas. Hoje eu percebo que faz sentido terminar amizades. Então fica aí pra vocês. O meu Faz, relato. nossa, Com eu acho que faz certeza. super sentido. E é isso, tem momentos que vai fazer muito bem ali, né? E aí, pra gente ir finalizando, tem duas coisinhas que eu queria falar aqui ainda, que é amizades intergeracionais, né? A gente até falou dessa solidão e realmente, quando a gente vai ficando mais velho, nosso ciclo tende a diminuir ali, né? De amizades em volta, por várias questões. E vocês têm amizades intergeracionais com pessoas muito mais velhas ou crianças e adolescentes? Vocês acham que agrega diferente pra vocês? Eu me relaciono com pessoas de diferentes gerações, né? Eu tenho um grande amigo que tem 13, 14 anos a mais que eu, mas eu acho que agora já não faz tanta diferença, assim. Agora, com 36 anos, já não é… Quando nos conhecemos 13 anos atrás, batia mais, né? E era legal, né? Jairo, inclusive, um dos meus padrinhos de casamento. Era legal e batia, né? Experiências de vida, enfim, trocar. Tenho pessoas que eu trabalhei, que viraram grandes amigos, que são muito mais jovens do que eu. E é muito legal também, porque…
É isso, a gente percebe que, na verdade, tem diferenças, mas também as diferenças geracionais não necessariamente fazem com que a gente pense diferente. Né? A gente é sobre também uma atitude no mundo. A minha atitude no mundo é uma atitude positiva, eu não vou dizer jovial, mas é jovem, assim. Eu sempre sou curioso, atento, então acho que isso bate bastante. Eu tenho um amigo mais velho, que é o Jorge, que ele é um artista que eu descobri lá na minha cidade. E aí é muito legal fazer esse rolê de ir lá no ateliê dele, conversar com ele, e ouvir ele falando, e ver as obras que ele faz, sabe? Ele é uma pessoa totalmente diferente daquelas com quem eu convivo habitualmente, e eu sinto essa diferença geracional. Onde eu até levei minha mãe lá pra conhecê-lo, mas eu sinto de uma forma muito positiva, porque às vezes eu tenho a sensação de que, por exemplo, o Jorge, ele fala as coisas com as quais eu super me identifico, só que ele fala com palavras totalmente diferentes, sabe? Que eu acho que é isso que o Alberto também falou, tem uma sintonia que independe. Eu acho que quando a gente fica pensando nas pessoas mais velhas e tal, às vezes a gente imagina assim, uma pessoa inflexível, ou uma pessoa conservadora. Eu acho que eu encontro pessoas assim na minha vida e eu realmente não bato tão bem, assim, por exemplo. Até se for da família, pra mim já não dá tão certo, sabe? É uma relação que não se aprofunda pra esse outro nível. Só que também tem uma questão que, às vezes, pessoas mais velhas, elas desenvolvem um senso, assim, de saber apreciar mais o que importa, de aumentar o que é bom e diminuir o que é ruim, que a gente pode não achar isso, mas isso é um sinal super adaptativo, assim, da mentalidade da pessoa, sabe? De você conseguir ter essa mente positiva, como o Alberto falou, isso são sintomas de sabedoria. E é interessante ouvir essa sabedoria quando ela já tá madura, né? Cultivada. Total, e às vezes quebra até os nossos preconceitos. A gente que se acha pessoas, né, super evoluídas às vezes e não preconceituosas, mas eu lembro que eu fiz uma super amiga na natação, a Lúcia, e ela tinha ali por volta dos 58, 59, idade da minha mãe, e eu nadando pensando assim, cara, essa pessoa deve ser parecida com a minha mãe, né? Muito mais parecida com a minha mãe, ela seria amiga da minha mãe. E aí a gente começou a conversar ali, né, entre uma chegada e a outra, e cara, ela tinha super a ver comigo, sabe, assim, e quebrou todos os preconceitos que eu nem sabia que eu tinha na minha cabeça, sabe, assim. Ela tinha sido vegetariana por não sei quantos anos, e eu também, ela adorava os mesmos livros e gostava das mesmas coisas culturais, e ia no Sesc sempre, ver as exposições. E aí, eu lembro que depois que a gente ficou amiga, trocou o celular, saiu, depois veio a pandemia, a gente se distanciou um pouco, mas essa amizade foi muito importante, assim, pra mim, de pensar, caramba, pra você ver, né, que às vezes a gente, mesmo se achando ali super, nossa, incrível, não, eu sou super progressista e tal, às vezes a gente tem preconceitos que a gente nem sabe, né, na cabeça. E aí, pra finalizar, queria saber, assim, se vocês têm alguma dica pra fazer novas amizades ou pra ser um amigo bacana, porque às vezes a gente fala do outro, mas a gente também tem que ser um amigo bacana, né? Eu acho que para fazer novas amizades, primeiro, seja você e seja aberto a ouvir o outro. E acho que isso também para ser um amigo bacana. Esteja aberto para ouvir o outro, né? É um clichê, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então escute. Escute, esteja presente. E quando você mesmo disse ao longo dessa conversa, quando a gente tá com alguém, esteja presente, né? Esteja presente realmente, ouvindo, ouvindo, prestando atenção não só no que a pessoa fala, mas como ela fala. Porque a conversa é muito mais… não tá só no que tá dito ali, ela tá no que tá sendo mostrado e passado, né? Nas sensações, no temperamento, enfim. Esteja presente. E se você estiver no celular, você não vai perceber. Não vai perceber. Perfeito. Eu acho que o que eu tenho pra falar é um eco do que o Alberto falou. Porque a palavra que eu ia usar é curiosidade. Se mantenha curioso. Sempre que a gente tá diante de uma sensação, por exemplo, assim, de uma emoção forte, se você tá com medo ou se você tá impressionado, é legal a gente se perguntar, assim, quais as conclusões que eu tô tirando aqui? O que eu tô concluindo aqui? Porque aí a gente se vê diante, assim, da nossa crença pura e exposta, assim, fora do contexto. Porque aí você pode se permitir se desafiar no sentido, olha, eu concluí isso aqui, mas eu poderia ter concluído isso? Então como é que eu vou saber? Eu tenho que perguntar. Eu tenho que saber mais, eu tenho que me expor. E é interessante isso, porque assim, é mais fácil a gente achar que a gente lê mentes, né? Que a gente sabe o que todo mundo tá pensando e o que todo mundo é. Porque quando você pergunta, acontece o que o Alberto falou. Você é obrigada a escutar.
E no caso, a gente às vezes nem quer escutar, a gente quer só falar, né? Então, se manter curioso te obriga a fazer um exercício de escuta da outra pessoa, de aprender coisas novas, de ver como é que a pessoa raciocina, qual que é a história dela, por que ela tem esse tipo de ponto de vista. E eu tô falando assim, né? É porque eu fico às vezes parecendo quase que uma colocando as pessoas embaixo de uma lupa, né? Como é que essa pessoa funciona, o que ela sente, o que ela quer. Às vezes eu tenho que dar uma segurada nessa onda, porque eu fico tão curiosa que podia ser um pouco menos. Mas o ponto é essa curiosidade, assim. E curiosidade, ela é um antídoto pra insegurança e pra vergonha, porque você não é obrigada a saber nada. Você não é obrigada a estar pronto. Você só precisa chegar lá. Demais. E eu acho que vocês dois deram uma dica que é muito boa e prática, que é também procurar interesses em comum, né? Você falou da academia, a Clara falou do beach tênis, que é isso, né? Também esses interesses em comum podem ajudar a fazer amizades ali na vida adulta, né? Acho que vocês dois perceberam isso. Sim, e tem tanto interesse interessante para perseguir na vida adulta, né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo cerâmica, a questão dos pets também, que abre um mundo, yoga, seja lá o que for, né? Onde tem gente, tem uma chance de você fazer parte. Nossa, pai de pet total, né? Eu já chego mostrando meu bloqueio do celular para as pessoas. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar eu queria saber, o que vocês curtem fazer para relaxar? Bom, eu adoro andar de bicicleta, né? Eu gosto muito de ouvir música, mas eu estou numa fase das palavras, então eu tenho escutado muito podcast. E assim, podcasts completamente diferentes. Noticiosos, de histórias curiosas, de discussão sobre temas assim, aleatórios, enfim. Eu tenho escutado muito podcast. Eu acho que o meu relaxamento ultimamente tem sido escutar músicas que não tenham palavras. Então eu vou alternando, assim. Tem uma época lá em casa que é música clássica e depois jazz. Aí agora eu tô escutando techno. Então vai rodando e eu escuto geralmente sempre a mesma coisa. É bem peculiar isso. Então o meu relaxamento inclui estar escutando essa música e ler um pouquinho. Só que o meu relaxamento não é necessariamente durante a leitura. É quando eu canso de ler e aí eu vou passear pela casa fazendo nada. Esse momento em que minha cabeça tá esvaziando me dá uma relaxada. É muito bom. A segunda é a praia mais incrível que vocês já visitaram. Eu podia dizer a Teens, que é agora ficou na nossa cabeça, né? Mas eu vou dizer a última, Japaratinga, em Alagoas. Que delícia, em Alagoas. A minha vai ser... é tão injusto, né? Porque eu estou em Atins, mas eu vou falar de outra. Eu vou falar de uma praia de rio, que é a do Rio Tapajós, lá em Alté do Chão. Porque o rio é quentinho e a água é doce e parece que você pulou dentro do útero da sua mãe. Muito bom. Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual seria? Salvador. Eu amo Bahia, amo. Eu fui pra lá esse mês, meu coração tá lá ainda. Mês que vem eu tô voltando. Não tem como eu falar que eu não queria estar em Atins, né? Boa. E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês. Praia, sol. Mas não necessariamente, eu sou de São Paulo, né? Então eu adoro passar o verão em São Paulo. Pra mim, sol. Sol e uma bicicleta pra pedalar e dar voltas pela cidade. Certíssimo. Eu acho que pra mim também é praia, é sol e muitos dias de verão. Assim, eu acho que uns 45 dias de verão. Eu tô sentindo falta de férias longas, assim, igual quando eu era criança, sabe? Eu acho que as minhas férias perfeitas que ficaram no coração eram longas. Ai, gente, é isso. Que delícia esse papo. Queria agradecer demais vocês estarem aqui no Desenrola. Obrigada mesmo. Eu adorei o convite. E só um depoimento. O convite veio depois, eu tinha acabado de descobrir o podcast, estava escutando vários episódios atrasados, assim. De repente veio o convite, eu fiquei, nossa, que demais. Não, foi meio sincronia mesmo, assim. Porque eu pensei no convite, você postou sobre o podcast no dia, foi uma sincronia louca ali. Tô muito feliz, obrigado. E prazer em conhecê-la, viu, Clara? Pra mim também foi um prazer imenso te conhecer, de verdade. E eu também adorei o convite, adorei o papo, adorei tudo. Muito obrigada. É isso, gente. Espero que vocês aí tenham gostado do papo tanto quanto a gente. Todas as informações vão estar aqui na descrição do episódio. Sigam o Desenrola para vocês não perderem nenhum episódio novo. Avaliem o podcast. Conheçam mais sobre o Alberto e sobre a Clara. Vai estar tudo aqui na descrição. E é isso. Até a próxima.